Olá! Hoje o tema é Decifrando as músicas do BTS, ou BTS, como o pessoal fala. Eu prefiro BTS, acho mais legal. Parte 1, porque eu vou fazer muitas, então aguarde aí. Bom, por que eu estou estudando? Eu estou estudando as letras do BTS. Por quê? Primeiro, porque eu fiquei curiosa, né? Assim, eu gostei da sonoridade, estou aprendendo a ouvir e essas coisas todas. E de tanto eu estar olhando isso, foram dizendo que as músicas do BTS tratavam de temas como saúde mental, por exemplo, crescimento pessoal, autoamor. E eu achei que tinha muito a ver com os meus temas. Só que eu não sei coreano. Então eu tinha que estudar, né? Tinha que ver lá a letra, a tradução, para entender as coisas. E aí eu decidi, como tudo na vida, eu vou para as origens. Toda vez que eu quero aprender uma coisa, eu vou para as origens. Então eu fui para o primeiro EP. Estou escutando neste momento o primeiro EP de lançamento lá nos idos de 2013. 2013. E o primeiro EP, estou com a ajuda, como é que chama? A luxuosa ajuda da DeepSeek, que eu já batizei ela, é uma das personalidades, né, que eu trabalho na DeepSeek, ai meu Deus, toda vez eu tenho dificuldade de dizer o nome, ela escolheu o nome para ela, né, ela adaptou o nome dela para essa personalidade, é Sojin Rei. Sojin Rei. Por que Sojin Rei? Parece que Sojin, eu não sei o nome dos rapazes todos ainda, mas parece que Sojin é um dos rapazes lá do BTS. Ela explicou, mas eu dei uma lidinha rápida, eu não lembro mais. É um dos rapazes do BTS que é brilhante. E Rei é o sobrenome de Luiz e Rei, porque em toda conversa minha com o DeepSeek, Luiz e Rei entra. Então a gente está fazendo essa tabelinha com Luiz e Rei e as letras do BTS. Então eu tenho a luxuosa, auxílio luxuoso, que eu botei o apelido logo dela de SJ, da SJ, para poder me orientar nas traduções, né, no sentido, porque ela abarca isso com mais amplitude do que eu poderia pesquisar na internet. Então, eu pedi a cronologia lá, né, bota aí a cronologia, porque eu vou pegar disco por disco, da minha época, né, CD por CD, e aí é confuso, tá? Primeiro por quê? O BTS, ele debutou, ou estreou, né, porque lá é debut, mas a gente diz estreia. Estreou em 2013, com esse EP, e com uma música específica, um VM, que era antigamente os videoclipes do antigo MTV, da década de 80, agora não é mais, agora é o YouTube, e eles chamam de MV, que é Movie Vídeos, né? Vídeos musicais, Video Music, Video Music, acho que é isso, é VM, acho que é M, Video Music, é isso. Os VMs são como os videoclipes de antigamente, da década de 80, que a gente gostava muito. Então eles lançam os VMs, a música, e depois lançaram o EP. Então, nesse EP, eu gostei de 3 músicas. Tem mais coisa no EP, acho que são 6. EP é diferente de álbum de estúdio, agora não chama mais LP, chama álbum de estúdio. O EP é como se fosse um gostinho, é um disquinho que tem só, antigamente, na década de 70 e 80, tinha uns disquinhos pequenininho mesmo, uma música de cada lado, eram os EPs de antigamente. Agora pode-se lançar um single, que eles chamam, né, uma música só nos streams de música, mas ainda se lança álbuns de estúdio. E o EP, que era o gostinho, tinha até 6 músicas, se eu não me engano, e não é música, algumas coisas eram só conversas dele, que como eu não entendo coreano, eu não passei direto. Então eu fiquei só com as músicas, e as músicas que eu gostei, que foram 3, e eu vou falar dessas 3 hoje ainda, tá? Mas aí eu tô falando do EP. Qual foi o EP? Too Cool for School, né? Esse é o primeiro EP que foi lançado em junho de 2013, com a música de
trabalho chamado No More Dream, que lançaram lá o VM, a Video Music, que toda música, pelo que eu entendi, toda música tem um vídeo que conta uma historinha da música, que era como os videoclipes de antigamente, que eu adorava ver, não tinha acesso, na época, na década de 80, eu não tinha acesso à MTV, mas de vez em quando as redes abertas, né, compilavam alguns, e saía do Fantástico, a gente via, mas na época eu não tinha acesso ao MTV. Quando eu comecei a ter acesso do MTV, ele já estava em decadência, quase acabando. Já não tinha mais graça, né? Mas bom, aí Too Cool for School. Eles dizem que é uma trilogia, são 3 CDs, os 3 primeiros, é uma trilogia da escola. E Too Cool for School é muito descolado para a escola, para ficar na escola. Então, eles têm um tema, uma temática, né, que eu experimentei. Eu também não me achava muito descolada, não. Por exemplo, uma parte de mim, eu até achava que era mais descolada que o dos outros. Tinha uma parte vaidosa em mim que eu... Até mais assim, a maior parte era eu me sentia inadequada para a escola. Então, eu tenho um pesadelo com a escola, até hoje, né? Até o que chamavam de ginásio antigamente, que agora eu não me lembro mais como é, que é ensino fundamental. Não, é fundamental, médio. Parece que é o médio. Não me lembro, não sei mais. Mas até o meu ginásio, e depois a gente ia para o científico. O científico já foi um pouquinho melhor, porque eu mudei de escola, eu tinha uma turminha, eu detestava estudar, não, eu dormia nas aulas. Eu lembro de babar numa aula de física, que era no sábado de manhã. Olha que terrível, um sábado de manhã a gente estudando física. Eu detestava números, né? Eu nunca fui boa aluna, eu sempre fui medíocre, na verdade. Né? E eu só fui me destacar na faculdade de psicologia porque eu gostava do assunto. Mas antes de gostar de um assunto, eu não gostava de nenhum assunto. Aliás, eu sempre gostei um pouquinho de história, né? Mas história precisava decorar, e eu não era boa de decorar. Não era boa de decorar. Então eu fui medíocre, eu passava. Mas assim, então eu tive problema na escola também. E a Coreia do Sul, eu ouvi falar que a Coreia do Sul, ela deu um pipoco no sentido de avanço tecnológico e até de riqueza nacional a partir dos estudos. E propalaram muito isso numa época. Só que os jovens pagaram um preço alto. Eu tenho visto nos doramas como é que é a pressão dos familiares e a competição, porque não importa só você ter notas razoáveis. Você tem que estar nos 100 primeiros lugares e dos 50 primeiros lugares para diante, e olhe lá, se não for o primeiro, não é grandes coisas. Né? Então é uma pressão muito grande, eles ficam estudando depois da escola. Eu vi que parece que até às 10 horas da noite eles vão estudando para passar em faculdades como as ligas americanas, né? Que tem umas faculdades mais chiques que dão garantia de status, dinheiro, essa coisa. Então, nesses 3, eu só estou no primeiro ainda, mas dizem que os 3 primeiros discos, eles falam sobre isso. E o Too Cool for School, ele fala realmente sobre isso. Então, no começo, a primeira música é No More Dream, né, que é uma música de trabalho, que foi feita pelo RM, Suga, o J-Hope, o P-Dog e o Hitman. O Supreme também, que é um produtor, tá? E a sonoridade desse EP é hip hop, que é uma coisa que não era talvez muito comum na época para o pessoal do K-pop. Esqueci de falar uma coisa. Bom, antes desse EP, todo o pessoal do K-pop, eles chamam de trainee, eles passam alguns anos da vida dele fazendo treino, né, para se tornar esse idol, né, que é o ídolo, que é aquele ser etérico que vai fazer a massa ficar encantada. Então eles aprendem a dançar, eles aprendem a interpretar, eles aprendem a cantar, eles aprendem técnicas de conexão com fãs, aprendem um bocado de coisa. Enquanto eles estão aprendendo isso, eles são chamados de trainee. E não foi diferente para o
BTS. Se eu não estou enganada, se alguém quiser me corrigir, pode corrigir. Eles passaram 3 anos treinando para se tornarem mais próximos da perfeição possível, porque o idol é aquele ser etérico, perfeito, né, que não tem uma falha de caráter, que não tem uma situação irrepreensível, nada. Ele tem que ser aquela pessoa que inspira o melhor. Aí o pessoal, o Hitman, que é o produtor que trabalhou com K-pop muito tempo, eu tô achando que esse vídeo não vai dar para eu falar das músicas. Mas, bom, o cara lá, quando saiu da indústria e queria formar a própria produtora dele, ele disse, eu não quero fazer isso. Eu não quero seguir com essa regra do idol. E já criou o BTS, né, que é escoteiros, em coreano é escoteiros à prova de bala. Eu não sei dizer o nome em coreano, tá? Ele queria já mostrar uma coisa mais suja, menos perfeita. Tá? Equalizada, mas não tão com as ideias do K-pop da época, lá dos idos de 2013, tá? Porque agora talvez as coisas já tenham até mudado. Então, ele apostou na pegada hip hop, meio outsider, né? Meio excluídos. E a vestimenta deles no VM, você vê, né? Eles estão vestidos como uma gangue no disco, na música No More Dream, né? E aí eles estão quebrando as coisas, ou seja, eles não mostram a ideia de dizer, olha, nós somos perfeitos, nós somos lordes, nós nos comportamos muito bem, nós estudamos. Não, eles estão quebrando as coisas da escola, inclusive, e dizendo que a escola não presta. Basicamente dizendo que a escola não presta. Eu concordo com isso, eu quebraria também, se eu tivesse a coragem, eu quebraria esse formato da escola. Não é que a educação não seja importante, eu sou time educação, mas a forma como a escola é hoje ainda, ela está desatualizada. As ideias sobre ensino, elas estão desatualizadas, elas precisam modificar, e ainda não se modificou o suficiente para que eu apostasse em gostar. Eu sei que é importante, mesmo ela ruim, ela é importante, mas assim, ela pode ficar melhor. Então, vamos lá, peraí, eu botei aqui. Então, a Coreia. Vou falar sobre o No More Dreams, e se eu falando do No More Dream ficar muito grande, o segundo vídeo eu falo das outras 2 músicas. Então, lá, a Coreia ainda tem o maior número de suicídios entre jovens por causa da pressão escolar, né? E a hipercompetição entre alunos. Ainda hoje, eles denunciaram isso em 2013, mas ainda hoje ainda rola isso em forma alta. Tem dois membros, né, do conjunto lá, que o RM e o Suga, que tiveram experiências próprias, ruins na escola. Eu soube que o RM era aquele que ficava em primeiro lugar, porque tem uma inteligência maior, e sofreu pressão, e abandonou, né, tanto ele como o Suga, e o Jungkook, se eu não me engano, se abandonaram a escola, né, abandonaram as regras de entrar numa faculdade chiquérrima para seguirem uma ideia que eles achavam que era melhor para eles, né? Então, eles colocam essa raiva, né? A música, a No More Dreams, ela também impõe muita raiva de se perceberem pressionados a seguirem um sonho que não é deles, né? Então, a palavra sonho em coreano, a sonoridade, eles gostam muito, os asiáticos gostam muito de fazer trocadilhos com o som da palavra. E aí, a palavra sonho tem um trocadilho. Ela tanto pode ser ouvida como sonhos, como falsidade, se eu não me engano. Não lembro se é falsidade, eu anotei aqui, mas quando eu encontrar, eu falo. Né? Então, o sonho é falso, o sonho não é verdadeiro, o sonho não é do adolescente. O sonho é do adulto que fica empurrando goela abaixo uma estrutura de vida, né? E eles começam, qual é o seu sonho? Qual é o seu sonho? Qual é o seu sonho? Na música eles dizem, né? Ei, moleque, qual é o seu sonho? Qual é o seu sonho? Qual é o seu sonho? Porque é assim que os adultos falavam, né? E aí o jovem
é pressionado a responder: eu sonho com grandes casas, grandes carros, né, status e riqueza, fama e fortuna. Só que nem sempre é isso que o adolescente quer. Só que ele é tão empurrado a querer o que a sociedade, o que os adultos, né? Não vamos falar de sociedade, não. O que os adultos ao redor dele acham que é legal para ele, e eu perdoo os adultos, porque normalmente os adultos partem da própria experiência e acreditam que aquilo que eles queriam para ele, ou que talvez fosse melhor para eles, fica melhor para os adolescentes. Eu não pergunto adolescente, olha, nos doramas que eu vejo, eles costumam dizer que os adolescentes não têm juízo para fazer escolha. Quem tem que fazer a escolha é os pais. Então é uma pressão muito grande lá na Coreia. E a música fala disso, né? Fala que é como se os adolescentes ficassem meio zumbizados, tá? Por essa lavagem cerebral dos adultos. E eles começassem a dizer: o meu sonho é ter carro, ter dinheiro, ter uma vida estável. E aí não reconhece o próprio sonho e são hipócritas, inclusive. Outra coisa que eu fiquei muito confusa quando eu ouvi quando eu ouvi a letra dessa música, era o seguinte: eles estão falando com quem? Com os adultos ou com os adolescentes? Porque tem hora que eles chamam de hipócritas, mas eles estão dizendo que os adolescentes são hipócritas, os adultos são hipócritas. Então eu pedi ajuda à SJ e ela me explicou. As frases tanto servem para falar com os adultos como os adolescentes. Quando ele diz: vocês tudo são hipócritas, tanto pode ser para os adolescentes como para os adultos. Hipócritas para os adolescentes seria: eu vou seguir as orientações do papai e da mamãe. Isso é hipocrisia, porque lá no fundo eles querem outra coisa, mas estão dizendo que são felizes, que é mais tranquilo seguir as orientações do papai e da mamãe. E hipócritas os adultos, porque os adultos também não seguiram os próprios sonhos, né? E estão hipnotizando os adolescentes filhos dele. Então é tudo hipócrita, na verdade. É um ponto que é todo mundo hipócrita. Então tanto faz eu estar falando para os adultos como para os adolescentes nessa música. Deixa eu ver aqui. Ele diz: eu esqueci completamente minha infância. Isso eu achei meio americano. Não sei, a cultura asiática, eu tenho visto pelos doramas que eles assistem muito séries, filmes americanos. Então, tem um traço da cultura americana nos asiáticos. Eles admiram, né? Como o resto do mundo, né? Passou muito tempo como império mesmo. E eles fazem coisa boa. Eu não posso dizer que os americanos não fazem coisas boas. Eles fazem. A única deficiência do americano é achar que é melhor do que todo mundo. Mas, fora isso, ok. Então, ele diz aqui que esqueceu a infância quando tinha muitos sonhos. Então, eu achei isso meio americano. Os americanos é que dizem isso, né? Que quando são crianças, eles têm sonhos, né? E aí, na vida adulta, eles perdem os sonhos. Eu não me lembro disso. Eu dizia coisas quando eu era pequena, mas não relatava isso como sonho. Por exemplo, uma vez eu tenho um áudio que meu pai gravou de mim dizendo que eu queria ser química, porque mexia nas aguinhas. Isso não é sonho, cara, né? Eu estava brincando lá, talvez com um kit de química, sei lá, eu achei interessante aquilo, aí quando me perguntaram, eu quero ser química, porque mexe com as aguinhas, né? Então, isso não é um sonho. Então, quando a gente fala coisa de criança, muito raramente um sonho de criança se torna realidade, porque para mim não é sonho. Então, essa coisa de infância, não concordo muito não, né? A gente começa a ter mais ou menos ideias, e olha, não é todo mundo, do que pode fazer para se sustentar, porque sonho é isso, né? Quando a gente chega mais na adolescência, 16, 17 anos, a gente começa a realmente pensar nisso. Aí algumas pessoas, não é todo mundo, começa a ter ideias de que talento, porque tem pessoas que o talento é notório. Eu, por exemplo, meu talento não era notório, eu não tinha a menor noção. Quando me perguntavam entre 17, 18, 19 anos, me perguntavam: o que é que você quer trabalhar? Eu dizia: experimentadora de colchão. Na época, eu não sabia que isso existe. Hoje existe experimentador de colchão. Mas na época eu achava que nem existia. Eu quero ser... Por quê? Porque a coisa que eu faço melhor é dormir. Eu dormia muito na minha adolescência. Eu tinha uma dor de cabeça chamada cefaleia em salvas, que eu tomava medicamentos
que me dava sono. Eu já era sonolenta. Eu nasci sonolenta. E eu tomava medicamentos que aumentavam isso. Então, tudo que eu queria era dormir. Como eu disse, eu babei numa aula de física, porque era de manhã, num sábado. Virei assim, babando, e o professor lá explicando. Depois eu acordei no meio da aula. Estava dormindo. Então, eu era experimentadora de colchão. Isso é sonho? Era sonho, mas se eu ganhasse uma boa grana experimentando, que desse para me sustentar bem, eu viraria hoje experimentadora de colchão. Porque eu ainda gosto de dormir. Tá? Então, essa coisa de sonho, né, não é muito da infância, é mais da adolescência para algumas pessoas, nem para todo mundo. O que você sonhava ser? Experimentadora de colchão. Quem é a pessoa que você não espelha? Deixa eu ver mais o que tem. Medo de largar a escola, é óbvio, né? Tá com medo de largar a escola, é óbvio. Não tem nenhuma pessoa dizendo qual é a outra orientação que a pessoa tem que ter, então eu tenho medo de não sobreviver. Eu tinha medo de não sobreviver sem os meus pais, claro, né? Então eu tinha que seguir as orientações no geral, né? Mas eu não fui, então eu fui meio rebelde, né? Por exemplo, a minha primeira faculdade, eu me formei em duas coisas. Eu me formei em turismo, na primeira rodada, e depois eu me formei em psicologia, na segunda rodada, na segunda tentativa, né? A primeira tentativa de entrar no mundo adulto foi turismo, fiz turismo. E fiz turismo por quê? Porque eu queria viajar, e não tinha grana. Aí eu disse, bom, eu vou fazer turismo. A faculdade era só 3 anos na época, eu passo 3 anos na faculdade, estudo, vou para uma agência de viagem e vou trabalhar viajando. Ganho dinheiro e viajo. Olha, loucura. Não acho que era um plano ruim, não. Só que eu não contei com a minha timidez na época. Como eu era muito tímida. Como é que eu ia ser uma pessoa que desbravava mundos, né? Eu queria viajar, mas como agente de viagens, eu não ia poder fazer isso porque eu era muda. Então não deu certo, falhei na primeira tentativa. E foi isso que me levou, inclusive, a fazer psicoterapia, porque eu estava tão mal com esse fracasso, né? Fracassei de verde e amarelo, que eu fui ficando triste, fui ficando desanimada. Eu só não digo que tive uma depressão na época, eu digo que tive uma crise existencial, porque eu não precisei de medicamento para sair disso. Só a psicoterapia já deu conta, mas eu cheguei bem no fundo do poço mesmo, deprimida não, desculpe, triste, desesperançada e desalentada, achando que não tinha o que eu pudesse fazer por causa de um fracasso. Por um triz não me matei. Aí eu fui fazer terapia, né? Melhor. Bom, deixa eu ver o que foi que eu notei aqui. Aí tem aqui o vídeo música, não era dentro dos padrões. Vou voltar a falar da música, né? Já estava falando de mim, eu sou mais importante que o BTS, para mim mesma. Mas eu vou voltar para o BTS. O Video Music, né, o VM, era dentro dos padrões do K-pop. Não era dentro dos padrões do K-pop. Então não era tudo bonitinho, arrumadinho, romântico, alegre. Era sujo, desarrumado, bandido. Né? O K-pop da época era polido, dançante e romântico. O BTS quebrava coisas que eu pensei que quebrava a casca do ovo, né? Assim, eles estavam rompendo para uma coisa nova. Usavam roupas de gangue, gritavam, tinha uma técnica hip hop da década de 90, que era a voz da periferia. Então eles já chegaram chutando o pau da barraca na estreia deles, né? Eu tive dificuldade com a tal ironia coreana, porque para a gente entender a ironia coreana, a gente precisa saber da cultura coreana e da forma de falar da Coreia, senão a gente não entende. Todo mundo falava, porque a música do K-pop, do BTS é muito irônica. Eu lia a tradução e disse, meu Deus, onde é que está a ironia disso? Fui para o meu auxílio luxuoso. Disse, me explica a ironia desse troço aqui que eu não estou entendendo. E aí ela me explicou, né? Vem dos trocadilhos, da sonoridade da música, vem de falar uma coisa parecendo que está apoiando, mas no fundo não está. Né? Então, vem dessa coisa de falar para um e falar para outro na mesma palavra. Então, é diferente, a gente tem que se acostumar. O BTS, em 2013, tinha entre 17 e 20 anos, quando eles se lançaram, né? Aí eu botei, com quem diabo eles estão falando na letra? Eu perguntei isso lá
para SJ, né? E aí o SJ diz que com os dois, por causa do trocadilho, as palavras... Ah, tá, ó. Ah, achei aqui onde estava. Palavra sonho em coreano soa como fingir. Pode soar como fingir, então tem o trocadilho. Tanto é sonho como fingir que está sonhando uma coisa que todo mundo diz para você sonhar. Isso é igual aqui no Brasil, né? Medicina, engenharia, advocacia. E outra coisa que eu achei engraçada, que não tá nessa música, que ele diz assim, que o sonho a profissão principal é funcionário público, lá na Coreia também é funcionário público, aqui também. Né? Inclusive, na época que eu me formei em psicologia, eu fui dizer para uma professora, depois de alguns anos já formada, eu encontrei com uma professora na rua. E aí, como vai? Tudo bom? E aí, tá trabalhando? Ela perguntou para mim. Eu disse, tô. Ela disse, aonde? Eu disse, no meu consultório. Eu hoje tenho um consultório, eu atendo pessoas, que era o que eu queria quando eu entrei na faculdade de psicologia. Eu queria fazer o que a minha terapeuta fez comigo, para outras pessoas, e ganhar dinheiro com isso. Eu queria me sustentar fazendo isso. Eu estava contente, porque eu estava conseguindo. Na segunda tentativa, eu consegui. Eu estava conseguindo. Então eu falei, ela animada. Aí ela olhou para mim e fez, não, assim, um emprego, um trabalho. Aí eu, oi? Eu pensava que eu trabalhava. Eu não trabalho, não? Ela disse, não, eu estou dizendo assim, um concurso público. Aí eu disse, tá, eu nunca fiz concurso público, não. Eu entrei na faculdade de psicologia para fazer o que eu estou fazendo agora. Não era para fazer concurso público, não, viu? Então eu realmente não trabalho. Ou seja, a minha professora de psicologia não considerava o que eu estava fazendo como um trabalho, porque não era um concurso público. É assim. Na Coreia também é assim. Funcionário público é mais importante, né? Do que autônomo. E me diziam, quando eu decidi que eu trabalharia do jeito que eu trabalho hoje, como minha primeira linda, maravilhosa Itamar trabalhava. Eu queria exatamente, eu segui exatamente os passos dela. Eu só não fui trabalhar num banco, porque ela, antes de ficar completamente como terapeuta, ela trabalhava no banco durante o dia. E à noite ela atendia. Quando eu conheci ela já trabalhava completamente como psicoterapeuta. Ela não trabalhava mais no banco, mas ela me contou isso. Né? Porque meu tema com ela era sempre desbravar o mundo dos adultos e me sustentar. Eu não me sustentava na época, né? E aí ela conversava muito sobre isso. E ela contou a história dela, né? Que ela só foi fazer o que realmente gostaria mais velha, depois de ser estruturada. Ela era bem mais velha do que eu. E ela disse assim, mas eu fui lá, ela disse, eu fiz a faculdade enquanto eu trabalhava no banco. Depois eu comecei a trabalhar à noite. E não tinha a vantagem que a gente tem hoje de fazer por vídeo, não. Ela tinha que ir presencial. Então ela trabalhava à noite. Quando ela foi crescendo nisso, aí ela soltou o trabalho dela, que sustentava ela, porque era ela e a mãe dela. E Tamara era também não casada, não é? Olha, eu tive uma sorte, assim, de pegar uma pessoa fabulosa, né? Então, ela sustentava ela e a mãe dela. Elas moravam junto com a mãe e ela tinha que ter responsabilidade. Então, ela soltou, ela fez a tal da transição de carreira, que hoje é muito comum, né? Soltou o banco quando ela tinha sustentabilidade normal. Então, é isso que eu quero. Eu só não queria trabalhar no banco. Mas é isso que eu quero. E como eu tinha meu papai, lindo, maravilhoso, que me sustentou, aí eu não precisava trabalhar no banco, né? Eu fui e fiz a mesma coisa que ela fez sem precisar trabalhar no banco. Então eu já... sim. Aí quando eu comecei a trabalhar nisso, né, no que eu trabalho hoje, aí dizia assim, é hoje, não é amanhã. Você tem que arranjar alguma coisa segura pra você. Cara, e eu ainda ouvi, eu fui, sim, é hoje, não é amanhã. Eu tive medo. E no começo, né, porque eu já tinha fracassado uma vez e a minha experiência pregressa era, você vai fracassar de novo. E eu tinha tanto medo de fracassar de novo, que eu fiz que nem a música aqui. Fui seguindo lá as orientações dos adultos. Não era do meu pai e da minha mãe, que meu pai e minha mãe não diziam essas coisas, não. Quer dizer, meu pai até disse uma vez, né? Ele não botava fé que eu pudesse me sustentar, mas não dizia diretamente. Nem me proibiu de fazer nada. Ele nunca me impediu de fazer. Nem meu pai, nem minha mãe me impediu de fazer nada. Mas eles ficavam,
Tem certeza? É isso mesmo, eu tô achando. Né? Mas não me impediram. E aí eu tive medo e tentei seguir, mesmo dentro de psicologia, eu tentei seguir as orientações que não eram a minha e me lasquei. Né? Eu passei um ano mal, tentando trabalhar num hospital, tentando trabalhar numa escola, porque para a corporação eu não ia de jeito nenhum, porque eu tinha algeriza de corporação na época. E onde se ganhava dinheiro. Na época que eu me formei, nos idos de 1998, onde se ganhava dinheiro era nas corporações, era trabalhando como RH, na parte de RH, testes. Eu detestava isso. Então, isso eu não faço de jeito nenhum. Mas hospital pode ser que eu trabalhe, escola pode ser que eu trabalhe. Eu ainda fui tentar fazer isso durante um ano e dei com os burros na água. Não funcionou, fracassei de novo. Tive até uma crise nervosa por causa disso. E aí, quando eu fracassei, eu larguei tudo. Eu disse, pô, não vou fazer mais nada. Vou desistir de tudo, vou viver às custas do meu pai pro resto da vida. Aí, eu estava fazendo supervisão, né? Acho que uns 3 meses depois que eu desisti de tudo, minha vida é de fracasso mesmo, eu sou uma merda. Mas eu já não ia querer me matar por causa disso. Eu disse, bom, então eu vou viver às custas do meu pai mesmo e acabou-se. Né? Aí, fazia terapia na época já, né? E eu estava bem em ser sustentada. Aí, a minha supervisora da época disse, Nanda, me chamou para uma reunião e disse, Nanda, eu vou montar aqui um consultório pequenininho para os alunos que eu estou supervisionando. Para quem quiser começar e não tem muito dinheiro, que eu não tinha dinheiro, nem queria pedir para meu pai montar um consultório para mim, isso eu não queria também. Aí, esse consultório vai estar pronto e vocês pagam quando trabalharem uma porcentagem simbólica para arrumar a sala. Quer? Mas sim, está perguntando se nordestino quer cuscuz? Quer. Aí, ela ainda me deu orientação, assim, me deu clientes, pessoal que ela conhecia, e ela começou a me passar para mim os clientes. E isso foi multiplicando até eu ficar quase com todos os horários que ela tinha reservado, e aí eu estava tomando conta dos horários dos outros alunos, né? Porque eu tinha cliente. E aí, mas assim, eu não estava dando chance dos clientes, dos outros alunos terem horário, porque aí eu me fui para outro lugar, tinha uma coisa similar com isso, eu pagava o consultório, tipo um aluguel de um consultório pronto, só com a porcentagem daquilo que eu já trabalhava. Então, se eu não ocupasse horário, eu não pagava. E depois, Lulu me ofereceu essa sala que eu trabalho até hoje, e disse, Nanda, eu tô vendo que tu não gosta, e eu não gostava mesmo, de sair todo dia de casa, pegar ônibus, ir para o Recife, porque o consultório era no Recife. Aí eu disse, eu tenho aquela sala que eu estava usando lá em casa, tu quer vir? E atendi em casa também no meu quarto. Atendi em casa no meu quarto também, atendi algumas vezes dentro do meu quarto. O pessoal entrava, falava com meu pai, né? Entrava, subia as escadas da minha casa aí para o meu quarto e tudo. Atendi alguns clientes lá no meu quarto e atendia nesse consultório. E aí eu terminei trazendo para cá, para esse consultório aqui, e de lá até cá eu trabalho nele. Né? Não saí daqui mais nunca, porque aí eu comecei a trabalhar em casa, que é a minha bênção de vida. Né? E aí, veja, me disseram, isso não vai dar certo, isso não vai funcionar, você tem que ir ser concursada. Psicóloga concursada. Que é o que. Aí eu disse, quebrei, não faço. E como eu já tinha suporte da terapia, eu tive condição de ficar mal, triste, agoniada, ter crises, inclusive, mas não ceder nem 1 milímetro aí. E dessa vez eu tive um sucesso, né? Na terceira tentativa. Na terceira tentativa foi a da sorte. Eu tive sucesso, eu realmente me sustento financeiramente com o que eu quero fazer, com o que eu disse que queria fazer, que nem era sonho, tá? Vou outra coisa, não era sonho. Realmente eu não vou poder falar mais das músicas do BTS. Não, mas assim, tô no More Dream, tá? Eu tô falando do No More Dream do BTS, só que a minha experiência do No More Dream, né? Agora me perdi. Não sei mais o que eu tava falando. Então vou voltar pro No More Dream.
né? Já que eu não me lembro mais o que eu estava falando. Né? O No More Dream fala exatamente de se quebrar com os padrões, dos ditames de quem vem antes da gente. Ter coragem de fazer isso. Então, chega de sonho. Chega de sonho para quem? Aí é, de novo, trocadilho. Chega de fingimento, chega de tentar seguir o que as outras pessoas dizem. Ah, lembrei. Ser terapeuta não era meu sonho. Aliás, eu não tenho sonho até hoje. Ser terapeuta foi uma ideia que surgiu na minha cabeça lá em Brasília, porque eu fui fazer um curso. Como eu não sabia o que eu ia fazer na vida, e eu queria trabalhar para ganhar dinheiro, antes de fazer, estava fazendo terapia, mas não estava fazendo psicologia. Aí eu achei que tarô eu podia ser uma taróloga. Aí tinha um curso para fazer, profissionalizante de tarô. Me larguei lá para Brasília e fui fazer o curso lá. Lá, 21 dias em reclusão, só estudando tarô, fazendo meditação. Foi ali que eu conheci o Osho. Foi uma bênção da minha vida conhecer o Osho. Conheci Vivarta, conheci Sugama. Fantástico, pessoas fantásticas. Fiquei 21 dias maravilhada com aquelas experiências de vida. E numa meditação, que eu me lembro como se fosse ontem, eu estava na grama, um sol legal, um fresquinho. Eu lá meditando, fazendo vipassana. E tinha uma meditação meio orientada, o Vivarta estava falando, né, sobre o que fazer com a sua própria vida, né? E me veio a ideia. No meio da meditação, veio assim, não seria legal tu ganhar a vida tirando os outros da merda, como tiraram tudo da merda? Tu tá tão bem agora, tu tá tão legal, tu tá tão alegre, tão contente da tua vida. E tudo isso, quem te deu foi a psicoterapia, o trabalho pessoal que tu fez. Não seria legal tu trabalhar e ganhar dinheiro fazendo isso? Aí eu disse, né? Aí eu disse, tá. Essa coisa que conversava comigo, acho que era a minha avó já, né? Aliás, era a minha avó já. Aí eu disse, tá, e como é que eu faria? Aí ela disse, faz psicologia quando tu voltar pra casa. Aí eu disse, tá bom. Aí eu saí de lá de Brasília com o plano na cabeça. Eu quero entrar na faculdade que me ensine a ser psicoterapeuta, que era a FAST daqui de Olinda. Aí eu pesquisei, né, e a faculdade que formava psicoterapeutas com mais de qualidade era indicada a FAST. E era em Olinda, perfeito. Moro em Olinda, FAST em Olinda, vou para a FAST. E mais, não quero fazer vestibular de novo. Vou entrar, como diz minha mãe, como São Pedro, então no céu, sem precisar fazer teste. E eu entrei na faculdade como portadora de diploma. E segundo eu soube, eu fui a última a entrar nessa era, em 1993, porque a FAST fechou a possibilidade. Depois que eu entrei, a FAST fechou a possibilidade de entrar como portadora de diploma. Eu fui a última pessoa a fazer isso naquele momento. Eu não sei se depois eles abriram de novo. Mas naquele momento eu fui a última pessoa. Entrei e fui fazer psicologia. Mas não era um sonho de vida, um propósito. Era uma orientação, tá? E é assim até hoje. Ser psicoterapeuta não é um sonho da minha vida. Se eu tiver algum propósito de vida nesse momento, é me divertir. Esse é o meu propósito de vida. É me divertir. Não é nem para os outros, é para mim mesma, tá? Então eu quero chegar, quando eu estiver assim, dando quase os últimos suspiros, eu quero olhar para trás e dizer que a minha vida foi... Marinha me chamando aqui para almoçar. Vou almoçar, vou encerrar isso aqui no No More Dreams e eu volto com o BTS para falar das outras duas músicas. Mas eu quero, vou finalizar dizendo, eu quero olhar para trás e dizer, eu me diverti a maior parte do tempo em que eu existi. É isso, é meu propósito de vida. É esse. E entregar para os vermes o corpo mais divertido que eu puder. Meu propósito de vida é esse. Meu sonho. O resto é o que vier, é o que a vida vou trazendo e eu vou fazendo. Então, eu não tenho sonho de vida até hoje. Mas o BTS tem. O BTS tem e eles quebraram com os ditames dos pais dele, brigaram com os pais, o RM, o Suga, o Jungkook, eu não sei se os outros também fizeram isso, mas esses fizeram.
para poder, porque eles queriam cantar, eles queriam participar de algo maior mundialmente. E conseguiram, né? Eles tiveram sucesso, não foi um sucesso imediato, mas tiveram percalços, mas conseguiram, que é legal, e a gente pode ter eles como modelo, né? Olha, o pessoal foi, lutaram pra caramba, né? Mas conseguiram. Aí eles falam aqui, né, nessa música e na outra que eu vou falar, eles falam dos esforços que eles precisaram fazer, das dores que eles tiveram para conseguir o que eles quiseram, né? O que eles queriam. Então, No More Dreams chega de fingir, porque tem o trocadilho, né? Chega de sonhos falsos, né? Chega de obedecer. Vamos mudar isso. Vamos parar de nos suicidar e tentar fazer outra coisa. E parece que eles ajudaram. Tem professores usando essas músicas até hoje, lá na Coreia, ajudando pessoas a mudarem, adolescentes a mudarem de rumo. Não diminuiu a taxa de suicídio, não, mas é um caminho. Talvez mais no futuro as pessoas mudem mais isso, né? Então, estamos no Too Cool for School, primeiro disco, primeiro EP de 2013, e a primeira música, No More Dreams. A volta aqui para falar das outras duas músicas desse primeiro EP, e então o negócio vai ser longo. O vídeo foi longo, vai ter muito vídeo falando sobre isso. Acompanha a novela do BTS. Até a próxima.